Graça e paz, meus amados irmãos, que o Eterno vos abençoe. Eu sou o pastor Carlos Cruz e eu passo aqui neste dia para deixar uma reflexão para você. A história que escreveram sobre a vida de José. Os irmãos de José, eles fantasiaram, eles construíram um mundo fictício e escreveram uma história sobre a vida de José. Você vai perceber que a história que eles escreveram, no sentido figurado de escrever, é que eles foram até o seu pai e eles deram uma versão sobre a história de José. Disseram que José tinha sido morto por animais ferozes e que José tinha falecido. Para Jacó, a história de José era que José tinha morrido por feras no deserto. Para os irmãos de José, a história de José era que eles tinham vendido José, jogado ele num calabouço e entregue eles por 30 moedas de prata. Já a história do próprio José era que ele tinha sido vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos e abandonado pelos seus irmãos. Então você vai ver a história que sabia Jacó, a história que sabia os filhos de Jacó e a história que sabia José. Só que dentre essas três histórias, não podemos esquecer, tinha outro autor que tinha escrevido uma história para a vida de José. E esse autor é o autor da nossa vida, é o Deus Todo-Poderoso. Na história de Jacó, José tinha sido morto. Na história dos seus irmãos, José foi vendido. Na história de José, ele tinha sido traído. Mas na história de Deus, Deus tinha um plano para usar José para ser a salvação do Egito e a salvação da sua família. Aí nós vamos entender que os irmãos de José não observaram os planos e não compreenderam o trabalhar espiritual da parte do Senhor. Você observa que José sonhou, você observa que o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou, mas os irmãos de José não dizem nenhuma parte da Bíblia que tiveram sonhos. Por quê? Porque os invejosos não conseguem sonhar. Os que tramam contra a sua vida não conseguem sonhar. Os que perseguem você não conseguem sonhar. Eles querem matar você. Mas aqueles sonhos que Deus projetou para você, queira eles ou não, queira os invejosos ou não, queira os perseguidores ou não, Deus vai cumprir na tua vida. Que você levante a sua cabeça nesta manhã e creia. O tempo de Deus está chegando para você. Há uma nova história. O que vai prevalecer não é a história que contam sobre você. Não é o que pensam de você. O que vai prevalecer, o que vai trazer ênfase para a sua vida é o que Deus escreveu a teu respeito. Deus vai rasgar a história. Deus vai rasgar o papel da história que contaram sobre você e Ele vai escrever uma história nova sobre a tua vida. Portanto, creia que os sonhos não podem morrer. Os sonhos que Deus deu a você, eles precisam ser nutridos pelo óleo da unção, pelo óleo da revelação da palavra. E você fazendo isso, uma vez mais, Deus vai te exaltar e o nome dele vai ser glorificado. Creia, ninguém pode destruir aquilo que Deus escreveu. Rasgaram-se os papéis dos projetos aqui na terra. Rasgaram-se os rascunhos dos projetos aqui na terra, mas no trono de Deus tem um projeto que Satanás não pode roubar. Ele pode ter roubado a cópia do projeto, ele pode ter rasgado o rascunho do projeto, mas o projeto original que está no coração de Deus, demônio nenhum, mal nenhum, perseguidor nenhum vai tirar da sua vida. Então creia, Deus tem uma história para você, e essa história não foi escrita pelos seus inimigos. Essa história não é escrita pelos invejosos. Essa história não é escrita pelos caluniadores. A história que Deus escreveu, Ele vai publicar para que todos saibam quem é você na mão de Deus. Que Deus continue te abençoando, que
Que Deus continue te exaltando e creia o projeto de Deus. Ninguém pode desfazer, porque rasgaram-se as cópias, mas o projeto original está no trono de Deus, no coração de Deus. Que Deus te abençoe. Aonde você estiver, não importa se é no Brasil ou fora dele, não há limites geográficos para Deus alcançar você, como diz um amigo meu. Que Deus te abençoe, que o Eterno vá até você e entre na tua vida com poder e autoridade. Que o Eterno te abençoe. Shalom, a paz, Deus é contigo. Maravilha.